Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da data da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária, em 1º de março de 2018, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, Felipe Michel, primeiro suplente, Rocal e doutor Jairinho, ambos a convite. Apenas eu agregaria aqui, professor Rocal. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro Leandro Lira, Tereza Becker, Renato Cinco, Ulisses Marins, Tânia Bastos, César Maia, Fernando William, Tony de Paula, Inaldo Silva, 10. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Otone de Paula, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. O primeiro orador inscrito, aprovada a ata, passa a ser o grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos nós fomos impactados pelo falecimento da grande atriz Tônia Carreiro, que aconteceu nesses últimos dias. Eu pediria a Vossa Excelência um minuto de silêncio, em homenagem a Tônia Carreiro. A presidência apoia a solicitação do vereador por 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na última segunda-feira, no meu boletim, que eu chamo de ex-blog, postei uma nota crítica sobre a situação que se vive no Rio de Janeiro, que chamei de 15 meses da Prefeitura do Rio. Quosque tandem abútero catilina, paciência nostra. Se excluirmos os últimos 6 meses dos governos que já fazem parte
da campanha eleitoral, esses últimos 6 meses, o mandato dos prefeitos, dos governantes, do prefeito Crivella do Rio, já ultrapassou 35% do seu tempo, ou 15 meses. Há uma máxima atribuída a Maquiavel, que afirma que maldade se faz de uma vez e bondade aos pouquinhos. Se vale essa máxima, a marca da gestão de Crivella tem sido do antimaquiavelismo. Se supõe que os governos eleitos definiram suas prioridades na campanha e detalharam após a vitória eleitoral, e que nas primeiras semanas de governo aplicam essas medidas prioritárias, especialmente aquelas que podem produzir desgaste de opinião pública. Superada essa fase inicial, inicia-se de fato o governo, mas o que tem ocorrido na Prefeitura do Rio é o contrário disso. Os discursos criticando a herança recebida, naturais no início de qualquer governo, se estendem. Foram anunciadas maldades, aspas, justificadas pelo prefeito pela penúria das contas da prefeitura que teria recebido. Desde janeiro, todo dia se anuncia alguma maldade, aspas, mas para valer no início, apenas uma anunciada foi aplicada, o aumento do IPTU, assim mesmo mitigado por emendas de vereadores pelo parcelamento em 2 vezes. E o resultado do pagamento antecipado mostrou um crescimento de apenas uns 4% por conta do aumento do IPTU. Os cortes permanentes de despesas, que deveriam estar concentrados nas primeiras semanas, continuam 15 meses depois, e o desgaste por eles é enorme. Agora, recentemente, baixou o decreto terminando o abono permanência, quando o servidor opta por continuar trabalhando. Quem aconselhou essa medida, certamente, foi um péssimo aluno de matemática desde o ensino fundamental. Simultaneamente, lembro, 15 meses após a posse, é encaminhada à Câmara Municipal projeto de lei taxando os aposentados e pensionistas em 11% nas faixas acima da isenção do imposto de renda. A tramitação desse projeto de lei, independentemente da votação final, agravará o desgaste de opinião pública do prefeito. Os problemas de conservação dos bueiros, que têm agravado as enchentes que se repetem, em vez de reativarem os programas anteriormente existentes, a proposta do atual prefeito é colocar sinais eletrônicos nos bueiros para acusar o entupimento. Os servidores da prefeitura da área de conservação tomaram essa proposta como piada. Nos últimos dias, um programa criado há uns 20 anos, Ônibus da Liberdade, em que crianças da rede escolar que moram na periferia da periferia e têm que caminhar com as mães quase uns 2 quilômetros para chegar à via principal, onde passam os ônibus que têm gratuidade, esse programa está sendo fortemente reduzido. As crianças eram entregues pelas mães às assistentes sociais nos micro-ônibus, na porta de suas casas, e chegavam com segurança às suas escolas, o que reduzia as faltas e aumentava a produtividade escolar, e facilitava o emprego das mães. Bem, ficamos por aqui, pois é um rosário dia a dia de maldades. Todas elas têm a mesma desculpa, os problemas financeiros da prefeitura. Outro dia, uma professora municipal falava bem alto na porta da escola, parafraseando Cícero, filósofo romano, 63 a.C. Quosque tandem abutere, Catilina, paciência nostra. Até quando Catilina abusará de nossa paciência? Era isso, presidente. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, Tarcísia. O que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é mais um episódio do Carnaval 2018. Todos nós sabemos o quanto essa cidade ganhou com o Carnaval. E bem disseram que o prefeito ele não tinha moral nenhuma para falar sobre o Carnaval.
Por conta disso, senhor presidente, eu resolvi aqui apresentar alguns dados, alguns resultados, né, que essa festa tão importante para a nossa cidade, ela proporcionou. Esses dados, senhor presidente, mostram, de uma certa forma, o quanto o Rio de Janeiro ganhou. O prefeito, ele jamais se pronunciou contrário, nunca mostrou, de forma alguma, ser contrário ao carnaval. Bom, em nossa cidade, o ponto de buscar investimento, né, ele a ponto de buscar investimentos para a festa junto com a Rio Tour, patrocinadores, ele garantiu alguns investimentos, né, privados, e esses investimentos chegaram aproximadamente a 35 milhões, considerado o maior da história. Além disso, ele não cortou a subvenção. Essa subvenção sempre foi dada, que era aproximadamente 1 milhão em todos os anos. Só teve o acréscimo em 2016, como todos nós sabemos. Melhor, em 2015, né? Bom, o prefeito Crivella, ele fez a sua parte. E foi assegurar, né, foi assegurar toda a logística, como a limpeza, a segurança, a guarda municipal também se colocou à disposição, bombeiros, né, o Estado também deu toda a cobertura, a Secretaria de Saúde disponibilizou, também os hospitais ficaram à disposição, né, profissionais, aumentaram o efetivo naquela noite. Segundo o registro da Fundação Getúlio Vargas, para o Ministério da Cultura, o Carnaval, senhor presidente, aqui de 2018, atraiu cerca de 6,5 milhões de pessoas e injetou aproximadamente 3,2 bilhões na economia. Esse valor é de 6,8% maior do que o registrado no Carnaval de 2017. O Carnaval gerou 72 mil postos de trabalho. Vejam só. Nós tivemos um acréscimo de cerca de 6,8% em relação a 2017. O volume de impostos também aumentou. Gerou cerca de 179 milhões em tributos, sendo 77 milhões de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Quer dizer, olha o ganho que essa festa proporcionou para a nossa cidade. Segundo os estudos, nós também tivemos o fluxo de turistas no Rio de Janeiro, e teve um aumento de 7,6% em relação ao Carnaval de 2017. 1,5 milhão de pessoas passaram pela cidade. Desse total, cerca de 124 mil estrangeiros. Quer dizer, os turistas brasileiros que nós recebemos aqui na cidade vieram de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, senhor presidente e nobres senhores vereadores, dizer que o prefeito não tem moral, realmente é, no mínimo, uma falta de informação, né, dessa pessoa a qual falou e citou essa frase. Acredito que ele tenha moral, sim. Tem moral porque o nosso carnaval obteve grandes resultados. E isso demonstra que o evento foi um sucesso pelo excelente trabalho que a prefeitura realizou, dando esses serviços para a população. Quero dizer, senhor presidente, e aqui eu vou dar nomes porque não dá para falar sem dar nomes. Eu considero não só a comunidade do qual esse presidente da Escola da Mangueira luta, né? Briga, enfim, vem ajudando a comunidade.
eu não acredito que essa pessoa fique o tempo todo falando coisas que não lhe compete falar. Veja só, houve uma votação dentro da Liesa, e nessa votação foram 12 presidentes de escolas que deram, né, o ok para que essas 2 escolas de samba saíssem não, 2 escolas fossem subir, né, para o grupo A, e essas escolas, elas tiveram votações. Os presidentes votaram, foram 12 contra 2 votos. Então, ganhou a maioria, obviamente. Ganhou a maioria. Todo mundo sabe que aí compete aí, né, a população, e como os presidentes das escolas de samba votaram, na verdade a gente tem que respeitar. O prefeito apenas deu um nadopô, ele só disse que ele realmente gostaria que as escolas permanecessem no grupo A, mas foi indagado, foi questionado, e ele deu a sua opinião, e deu um documento dizendo que estava, né, não tinha nada contra. Então, assim, o que eu percebo é infelizmente, né, vindo da parte do deputado Chiquinho da Mangueira, é uma certa intolerância com o prefeito. Porque se os números já dizem, através aí dos estudos, que o Carnaval de 2017 foi um dos melhores, né, que nós já tivemos aqui nessa cidade, eu não entendo por que esse senhor cidadão, ele o tempo todo procura alfinetar, enfim, falar coisas que não compete falar, né? Implicando, falando coisas que a gente não entende qual o papel dele nesse contexto. E aqui, senhor presidente, ele deveria também, né, ele poderia romper com as escolas que votaram a favor dessa decisão da Liesa. Poderia falar mal, mas ele falou em algum momento? Não, em momento algum ele falou mal. Ele só fala mal do prefeito Marcelo Crivella. Bom, já ouvi dizer algumas vezes que ele é verdadeiramente, né, e eu considero o Chiquinho da Mangueira como uma pessoa, né, lutador, batalhador, que saiu da comunidade, enfim, que briga pela comunidade da Mangueira, como todos nós sabemos, mas eu aprecio, né, o deputado Chiquinho da Mangueira como, né, um grande lutador, e eu gosto dele como Chiquinho da Mangueira, mas não gosto do Chiquinho como Chiquinho choradeira, porque o homem só vive chorando o tempo todo, senhor presidente. É uma coisa impressionante, ele só vive chorando, chorou por causa da verba que não teve, chorou porque foi para as redes sociais, foi para a avenida, falar mal do prefeito, só ele que fala. Os outros presidentes têm um respeito tremendo, né? Correram atrás, algumas escolas foram atrás de patrocinadores, e grandes patrocinadores, de empresas grandes, conhecidas aí, multinacionais, mas o papel dele é sempre chorar. E por conta disso, eu lembro aqui rapidamente de um trechinho de uma música de uma cantora maravilhosa, que eu tenho muito carinho, tenho muito apreço por ela, que é a Alcione. Quem não lembra da Alcione, né? Vulgo Marrom, uma pessoa maravilhosa, do qual eu sou fã. Ela tem uma letrinha de uma música que eu gostaria rapidamente de parafrasear, que diz assim, olha, garoto, maroto, travesso, mas agora eu completo, mimado e chorão, e é uma informação, melhor informação não, agora vai ser um recado para o Chiquinho. Respeite aquele que sempre lhe estendeu a mão, garoto. Cresça, Chiquinho. Obrigada, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador, presídio de trabalhos, senhores vereadores da casa, senhores funcionários, queria inicialmente aqui registrar e parabenizar a vereadora Tânia, não só pelo discurso, o discurso aí tem uma parte que eu não concordo, mas pela voz. Lá, descobrimos um novo talento nessa casa. E a letra, né? Nessa disputa aqui com a União da Ilha versus Mangueira, a senhora veio, não é Alcione, mas chegou próximo. Eu queria, inicialmente, nós estamos aqui num momento na Câmara muito engraçado, né? Coisas que ainda não chegaram na Câmara estão lá fora fazendo um sucesso danado, um sucesso enorme. Já se tem várias informações de coisas que ainda não chegaram aqui na Câmara. E a razão disso, a razão dessa rapidez de informações, sem que as informações cheguem para nós ainda não temos o projeto tão discutido aí, o projeto da reforma da Previdência do Crivella. O Crivella ficou muito triste porque o Michel Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência Nacional, ele resolveu fazer uma reforminha municipal. E nós estamos também num novo momento aqui na Prefeitura. Eu não tenho a menor dúvida, que já falei isso pelos meios de comunicação, mas queria dizer hoje aqui, que nós temos sim um novo modelo de governo no Rio de Janeiro. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, o parlamentarismo foi definitivamente implantado e temos um primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro Messina. O primeiro-ministro Messina hoje, ele é o representante do governo, com toda a categoria que tem, é um brilhantíssimo interpretador dos temas, é uma pessoa de inteligência muito grande, está falando sobre tudo. Essa semana eu vi o Messina falando sobre taxação dos ônibus, novo preço dos ônibus com ar-condicionado. Eu tinha visto anteriormente um pequeno comentário sobre os bueiros eletrônicos. Vi também o Messina falando sobre previdência. Vi o Messina falando sobre economia aqui na Câmara, ele não deixou a secretária de Fazenda falar, falou ele, na função de primeiro-ministro, correto? E na reunião com a saúde, que nós tínhamos 2 secretários de saúde, subsecretário e subsecretário, mas quem falou foi o primeiro-ministro. Então nós temos realmente, hoje, no Rio de Janeiro, um primeiro-ministro que é quem fala sobre isso. Então, entendendo que é necessário, agora se faz necessário, quando tivermos temas polêmicos, como são todos esses que eu citei, temos mais alguns que eu passei batido. A história ontem, o prefeito ontem admitiu, ou disse à imprensa, que ele quer fazer o parque de Madureira em Jacarepaguá. Foi a última novidade, que ele quer fazer um parque parecido com o Parque de Madureira, na área de Jacarepaguá. E hoje também foi questionado sobre algo que ele prometeu no início do governo, ele ainda não conhecia bem o governo, promete algumas coisas que depois fica difícil de cumprir, que é a construção, imaginem agora, ele ter que cumprir essa promessa que fez, segundo a Rádio CBN, falou faz um ano que ele fez essa promessa, que é a construção de um autódromo em Jacarepaguá, em Realengo. Lá em Realengo ele irá construir um autódromo para que possivelmente os grandes nomes do automobilismo internacional venham correr em Realengo, ao invés de correrem lá em São Paulo. Então, são vários e vários episódios que é preciso realmente ter um primeiro-ministro para poder explicar. E eu vou me detalhar num dos episódios, que é da maior importância para todos nós, para mim, que fiquei aqui durante 4 meses ou 5 meses discutindo esse assunto numa CPI, que é a questão da Previdência. A questão da Previdência rolou aqui o ano inteiro. Tiraram um presidente do Prev Rio, porque o presidente do Prev Rio estava falando uma série de coisas para fazer que parece que vão resolver fazer agora.
Tiraram ele, não deixaram ele continuar, mudaram. O que não é uma coisa incomum na Previdência, no Prévio Rio, são 15 presidentes em 13 anos. É como se fosse um setor motel. Tem altíssima rotatividade o Prévio Rio. É quase um setor motel. Rotatividade enorme é o grande atributo. O grande atributo hoje do Prévio Rio é ter mudado de presidente para tentar acertar. E parece que, lamentavelmente, não conseguiram acertar. Então, essa discussão vinha o ano inteiro passado. Aqui a CPI, a tentativa da CPI, pelo menos de alguns membros da CPI, era corroborar aquilo que o prefeito estava preparando. A CPI, se fizesse um relatório dizendo que o caminho realmente seria a reforma, estaria o caminho aberto para o prefeito mandar a mensagem. Mas não foi possível, porque os membros da CPI não tiveram um acordo a respeito disso. Alguns achavam que era isso, outros não acharam que era isso, como no nosso caso. Então, a CPI não teve um relatório só, teve 3 relatórios diferentes, um do relator, que não foi aprovado, então não houve um relatório oficial, mas ele emitiu um relatório, o vereador João Mendes Jesus, teve um outro relatório do vereador Tiago Carribeiro, teve um outro relatório nosso. As nossas divergências com os relatórios, algumas eram de essência, mas a principal é que os outros relatórios achavam que a CPI terminava aqui. Terminava dentro da Câmara. Não deveria ser colocada para fora. E nós tínhamos a opinião ao contrário. É preciso que o Ministério Público investigue uma série de coisas, que acho que agora que o governo resolve apresentar uma reforma da Previdência, ele não pode apresentar uma reforma sem explicar aquilo que está nas nossas perguntas ao Ministério Público sobre o que aconteceu na CPI do Prévio Rio. Nós queremos saber, estão falando que dilapidaram o patrimônio do Prévio Rio. Quem, que administração, que presidente vendeu os terrenos mais caros que eram do Prévio Rio? Terreno da Centro de Convenções Sul-América e o terreno onde tem a sede do Operador Nacional do Sistema Energético Brasileiro, ali na Praça 11. 500 milhões de reais. Quem vendeu? A atual administração. Para onde foi o dinheiro? Estavam falando que dilapidaram os recursos. É verdade. Quem vai explicar para nós, e aqui vários vereadores da casa votaram favorável a isso, a Lei 5.300 do Eduardo Paes, que foi um dos maiores motivos de destruição do patrimônio do Prévio Rio. Essa lei foi aprovada por vários vereadores, inclusive pelo Messina, que agora é contra. Mas vários vereadores aprovaram essa lei aqui. O que significou isso? Que nós estamos pedindo ao Ministério Público que avarie. Significou uma burla do Poder Executivo ao pagar a aposentadoria de servidores da educação em cima de um conchavo que precisa ser melhor explicado. Portanto, essas informações necessitam serem dadas. E outras. O que chegou à Câmara foi apenas a extinção do decreto do ex-prefeito César Maia. O projeto da taxação não chegou até agora. Me parece que o primeiro-ministro Messina não conseguiu ainda o apoio de outros membros do governo para que passasse dessa maneira, e parece que está no liquidificador o projeto, para sair um projeto um pouco diferente do primeiro que eles pensaram. Por isso não chegou até agora aqui. Então, o que nós estamos solicitando, porque eu sou um ouvinte constante dos assuntos da Prefeitura, e o primeiro-ministro Messina tem dito constantemente uma série de coisas que eu não vejo escrito em lugar nenhum. Nós precisamos, se é que isso vem, primeiro nós precisamos receber o projeto que foi dito que viria e não veio ainda. Depois nós precisamos de uma série de explicações que ele está dando pelos meios de comunicação que não correspondem à realidade. Então, a melhor maneira, e nós solicitamos já isso ontem e na semana passada, mas ontem foi confirmado isso, nós estamos solicitando, e o vereador Júnior da Lucinha vai convocar uma audiência pública da Comissão do Servidor Público, que é a comissão diretamente relacionada com isso, para que tenhamos aqui
as duas autoridades. Uma que já deveria estar falando e outra que já está falando há muito tempo. Nós queremos uma autoridade que deveria ser falado até agora e eu não ouvi uma palavra do presidente do Prev Rio. Ele deve muitas explicações aqui para nós. E o outro que está falando muito, que vai precisar falar um pouco mais para nós, é o primeiro-ministro Messina. Ele precisa vir aqui explicar para nós como é que vai funcionar, de que maneira vai funcionar isto que eles estão engendrando em relação à reforma da Previdência. Uma série de informações dadas pelo governo não correspondem à realidade. Portanto, senhores, antes da gente se colocar favorável, contrário a algumas determinações, evidentemente que nós temos uma enorme dificuldade em entender, queremos saber realmente que cálculo é esse dos 180 milhões do abono de permanência. Esse cálculo tem alguns erros. Precisamos saber melhor sobre esse cálculo. Essa afirmação de que quem entrou para a prefeitura até 2003, 2004, não perderá a integralidade. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Então, são algumas dúvidas que a melhor e mais democrática maneira é nós termos aqui, nesse recinto aqui, que é um parlamento, e um parlamento em que nós podemos contar com essas duas autoridades, o presidente do Prev Rio e o primeiro-ministro Messina, para que nos expliquem sobre o que está acontecendo. Era isso, presidente. Muito obrigado pela paciência de me esperar na luz vermelha. Não havendo orador inscrito, a presidência franquia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminando a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo vereador inscrito, fica franqueada a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 536, 2018, do vereador Rafael Luiz Freitas, que requer a constituição de uma comissão especial composta de 5 membros com a finalidade de analisar a PPP da Rio Luz, visto que está em andamento o contrato firmado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a IFC, do Grupo Banco Mundial, para a elaboração de estudo técnico visando solução para a modernização do parque de iluminação da cidade, com prazo de funcionamento até o término da presente sessão legislativa. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 547, 2018, vereador Tarcísio Mota, que requer a constituição de uma comissão especial composta de 3 membros, com prazo de funcionamento até o término desta sessão legislativa, com a finalidade de analisar a relação e as responsabilidades do poder público com o Carnaval. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Leandro Lira, 548, 2018, que requer a mesa diretora na forma regimental seja constituída uma comissão composta por 5 membros com a finalidade de analisar os efeitos da reforma da Previdência, abarcados atualmente pela proposta de emenda à Constituição, PEC 287-2016, em relação ao município do Rio de Janeiro, conforme recomendação do relatório final da Comissão Especial instituída pela Resolução 1362-2017. A comissão funcionará até o término da presente sessão legislativa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 549, 2018, de autoria do vereador Fernando William, que requer a mesa diretora na forma regimental a constituição de uma comissão especial composta de 3 membros com funcionamento até o término dessa sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar obras inacabadas no município do Rio de Janeiro.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Rafael Luiz Freitas, que requer a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei 683, que consolida a legislação municipal referente aos polos gastronômicos, culturais e comerciais do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 525 do vereador Eliseu Kessler, que requer à mesa diretora a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, à servidora pública Neia Cristina Mariós Coelho, por relevante serviço prestado à população do Estado da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 531, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que requer a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à senhora Maria Rita Farias Bem-vindo da Silva Dias, policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Valdo Ceasa, que requer, na forma de metal, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à jornalista Suzana Naspolini, que trabalha atualmente na empresa Rede Globo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Jones Moura, que requer a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga a Maria João Bastos Gaio, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Centro Histórico Lapa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da vereadora Rosa Fernandes, que requer a concessão do conjunto de medalha Chiquinha Gonzaga a Fabiana Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Marcelo Ará, que requer o conjunto de medalha do reconhecimento Chiquinha Gonzaga à senhora de Andréia Valverde Ferreira Portugal, idealizadora do jornal Sem Fronteiras, escritora e jornalista. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 539, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que seja concedido o conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto ao pastor José Antônio dos Santos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Felipe Michel, que requer a concessão de medalha e reconhecimento Chiquinha Gonzaga à senhora Aline Kitter Mect Barros dos Santos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Zico Bacana, que requer à mesa diretora a concessão da medalha e reconhecimento Chiquinha Gonzaga à professora Rosineia Bittencourt Rodrigues. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Leonel Brizola Neto, que requer a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Arlanza Maria Rodrigues Rebelo, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do 543, do vereador Hinaldo Silva, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto a Josias Pereira Ribeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Hinaldo Silva, que requer a concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto a Rogério Barros da Costa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Ulisses Marins, que requer a concessão do conjunto de medalha de mérito Chiquinha Gonzaga a Verônica Carvalho da Costa Esteves. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência justifica a ausência dos senhores vereadores Carlos Caiado, Fernando William, Tiago Carribeiro, Luiz Carlos Ramos Filho, Felipe Michel, Otônio Paula, Cláudio Castro, Rocal e Marcelo Ará, membros da Comissão de Representação de Acompanhamento da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, uma vez que os mesmos encontram-se em Brasília, representando esta Casa de Leis, numa reunião que está sendo realizada neste momento com o presidente e corpo técnico do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança do Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Pela ordem, vereador César Maia. Senhor presidente, comunicação de liderança, eu pediria a Vossa Excelência que dê por lido um texto que eu reproduzi do Roberto Dias, na Folha de São Paulo, de Barcelona. Governo precisa olhar monopólio de Google e Facebook, diz presidente da CNN, e diz que precisa da ajuda da política e da tecnologia para proteger o jornalismo. Então é isso, senhor presidente. Deferido o requerimento de Vossa Excelência.
Pela ordem. Pela ordem, vereador Júnior da Lucinha. Senhor presidente, está marcado para o dia 20 de março, às 10 horas da manhã, a realização de audiência pública da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, com a finalidade de estudar e discutir os efeitos do decreto 44.283/2018, que revogou o decreto 23.844/2003 e as futuras mudanças no Fundo de Previdência de Servidores Municipais. Com o presidente da Comissão de Administração e conversando com os demais componentes, está estabelecido essa audiência no dia 20, onde nós iremos convidar a presença da secretária de Fazenda, Eduarda, estará também sendo convidado o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, e também o presidente da Prev Rio, e todos os sindicatos, servidores e todos aqueles que quiserem participar, para que sejam esclarecidas todas as dúvidas de como, não só do decreto, mas também do projeto de lei que vai chegar em breve a esta casa. Por isso que marcamos para o dia 20, porque até o dia 20 o projeto já vai estar aqui e vai ser uma oportunidade para todos os servidores e sindicatos saberem, tirarem suas dúvidas acerca desse projeto tão impactante na vida do servidor. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1792/2016, de autoria do vereador professor Célio Parelli, que torna obrigatória a presença e a condução das aulas de educação física por profissional da área em todos os anos do ensino fundamental, público e privado da cidade do Rio de Janeiro. A proposta recebeu o substitutivo número 1 e segue as comissões. Segue a publicação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 246, de autoria do vereador Felipe Michel, que altera a lei 5.211 de 2010 para vedar a utilização indiscriminada do saldo remanescente do bilhete único municipal pelo concessionário e dá outras providências. A proposta recebeu emenda de número 1, de autoria das comissões. Os avulsos encontram-se à disposição dos vereadores. Eu vou proceder a uma verificação de quórum, porque me parece que nós não temos quórum para deliberar. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Terceira bancada. Nenhum senhor vereador, não, o vereador David Miranda. Quarta bancada. Não, a vereadora Tânia Bastos também. Incluiu a Tânia Bastos? Então tá. Quarta bancada, 6 senhores vereadores, incluindo a vereadora Tânia Bastos. Mesa 1. Vereadora Marielle Franco. 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para prosseguir os trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.